Slava Jesus Cristo. Então, iniciamos mais um encontro. Estamos no encontro 23 já, na nossa catequese deste ano. Vamos estudar a apostila na lição 18, página 52. Nós vamos começar a falar sobre parábolas. Vamos entender o que eram parábolas, como é que Jesus contava essas parábolas, por que ele contava essas parábolas, né? Então, por que ele falava em parábolas, né? Jesus utilizava uma linguagem simples e contava uma história. Parábolas são histórias, mas com algum significado. Para despertar a fé nas pessoas, né? Então, esse era o objetivo de Jesus quando ele contava essas histórias, para despertar nas pessoas a fé, a confiança, as interpretações, né? Porque cada história ela tem uma lição a nos mostrar. Vamos iniciar então com o nosso canto habitual. Então, vamos fazer o sinal da cruz para iniciarmos a nossa catequese de hoje. Repitam comigo depois de cada frase. Imiauchá, Icena, Ishiatorro Durra, Amin. Então, na aula anterior, a gente viu o Sermão da Montanha, que Jesus falou sobre as bem-aventuranças. Falamos bastante, assistimos um videozinho. Próxima aula a gente vai ser presencial. Então, nós vamos rever esse conteúdo e também o exercício dessa semana e da semana passada. Então, a gente vai fazer uma revisão, tá? E falamos um pouquinho mais sobre o Sermão da Montanha ainda, se ficou alguma dúvida. Então, fundamentação bíblica é em Mateus 13, 4, 23. Esse Mateus 13, do versículo 4, 23, ele fala sobre a palavra do semeador. Mas se você for continuando, nós temos nesse capítulo 13, ele fala só sobre as parábolas. A próxima tem a do joio, que também vocês podiam dar uma olhadinha. O grão de mostarda, a próxima, o fermento, explicação da parábola do joio, o tesouro, a pérola, a rede. Então, esse capítulo 13 fala sobre as parábolas do reino aqui em Mateus. Há também outros apóstolos também que citam, como a gente vai ver mais para frente, também citam algumas palavras, algumas elas se repetem na mesma história, contada por outro apóstolo, tá? A gente até vai ver uma do Marcos, que também tem no semeador, também tem em Marcos. Então, aqui nós vamos então iniciar na página 52, né? Que Jesus falava muito simples, né? Sobre as histórias para o povo entender o que ele queria ensinar, né?
Jesus, quando queria que os homens, mulheres e crianças de sua época entendessem, aprendessem e guardassem no coração seus ensinamentos, falava em parábolas. Criava histórias interessantes e emocionantes. As pessoas ficavam quietas e nunca mais esqueciam seus ensinamentos. Com isso, iam aos poucos entendendo que cada um, na medida em que vive a verdade, o amor, o perdão, constrói dentro de si, ao seu redor, o reino de Deus. Mas então, por que ele ensinava assim parábolas? Os apóstolos um dia fizeram essa mesma pergunta a Jesus. O evangelista São Mateus conta-nos esta passagem. Os discípulos aproximaram-se de Jesus para dizer-lhe: por que lhes fala em parábolas? E Jesus respondeu: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Porque as pessoas eram mais simples, né? E eles escutavam Jesus de vez em quando, os apóstolos estavam todo dia com Jesus, né? Então, é uma maneira que ele conseguiu. Nós também aprendemos, às vezes, com historinhas, né? Não aprendemos mais fácil, às vezes, com uma historinha, alguns ensinamentos. Nem todos conseguiam entender os mistérios da bondade e do amor. Então, através de histórias, todos podiam compreender e assim Jesus podia revelar o amor do Pai a todos. Ali fala, leiam com os colegas Lucas 15:8. Então, vamos lá na Bíblia, né, procurar Lucas 15:8. Lucas 15:8 fala da parábola da moeda perdida. Mas essa questão ela começa a ser respondida lá na 4. Eu acho que eles erraram essa na outra página que vocês vão responder. Então, essa citação, Lucas 15:8-10, é para ler na próxima página, tá? Então, aqui o número 1. Como Deus procura cada um de nós? Como é que Deus se chega até nós? Como é que vocês acham que Deus conversa conosco? O que acontece no céu quando um pecador decide viver com Deus? Acredito que uma festa, vocês não acham? Que quando uma alma se salva ou quando nós estamos fazendo uma coisa boa, no céu há uma festa, né? Quando acontece alguma coisa boa em nossa vida, como dividimos essa alegria? Então, como é que nós dividimos? Não contamos para todo mundo? Não festejamos? Nós, às vezes, não fazemos uma festa também? Às vezes, soltamos fogos, ou às vezes comemoramos, chamamos os amigos, né? Contamos para todo mundo o que nos acontece de bom? Então, assim no céu também. Então, essas duas perguntas são para refletirmos. Como será que no céu recebe uma coisa boa que acontece quando alguém decide viver com Deus, que já estava longe de Deus e volta para Ele, né? Então, agora vamos assistir o vídeo sobre esta moeda perdida. É uma parábola que Jesus contou para nós podermos entendermos. Então, ela está em Lucas 15, de 8-10. Então, essa leitura está nesse versículo, nesses capítulos. Olá, crianças! A história de hoje se chama Perdida e Achada. O verso para decorar está no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 3, e diz: o Senhor disse, com amor eterno, eu te amei. A mensagem é: somos importantes e preciosos para Deus. Você já perdeu seu brinquedo preferido? Procurou em todos os lugares em que você pensava que ele estivesse? Seu brinquedo perdido é como a moeda em uma história que Jesus contou. Uma mulher possuía 10 moedas de prata. Elas eram muito preciosas para ela, por isso cuidava bem delas. Certo dia, percebeu que uma delas estava faltando. Para ter certeza disso, ela verificou de novo. Com certeza, havia apenas 9. Aquela mulher provavelmente morasse em uma casa com piso de terra batida, coberto com palha limpa. A casa tinha apenas uma janelinha, por isso era uma casa escura. Quando a mulher percebeu que sua moeda estava perdida,
Ela sabia que a moeda havia caído no piso. Estava perdida em algum lugar em meio a toda aquela palha. Pelo fato de não haver muita claridade dentro da casa, ela teria muito trabalho para encontrar a moeda perdida. A moeda, porém, era muito importante para a mulher. Era especial porque lhe fora dada por ocasião do seu casamento. Encontrar a moeda era a coisa mais importante para ela. Precisaria parar tudo o que estivera fazendo. Acendeu uma lâmpada para ter mais claridade e começou a procurar. Muito cuidadosamente, ela revolveu as palhas, observando para ver se a moeda brilhava ou fazia barulho ao cair na terra batida. E então, depois de sacudir a palha, ela a levava para fora. Depois de removida toda a palha, ela varreu cuidadosamente a casa inteira, procurando atentamente sua moeda. Primeiro, uma parte da casa, depois outra, levando consigo a lâmpada, enquanto se movia de um lado para o outro. Vagarosa e cuidadosamente, sempre com muita atenção, ela varria muito bem o piso enquanto procurava sua moeda. De repente, será que ela vira alguma coisa brilhando um pouquinho? Ela se curvou para olhar, afastando o pó. Sim, ali estava sua moeda. Ela a encontrara. Estava muito feliz. Correu para contar às suas amigas e vizinhas. Minha moeda! Eu encontrei minha moeda perdida! Venham! Venham comemorar comigo! Deus é como aquela mulher e nós somos como a moeda perdida. Nós somos tão preciosos para Deus que Ele não quer que fiquemos perdidos. Ele nos procurará porque deseja que pertençamos a Ele. Deseja também que o ajudemos a procurar outros meninos e meninas, ou mesmo mamães e papais, que podem estar perdidos. Ele deseja que todos nós moremos com Ele no céu para sempre. Breve, muito breve, Jesus virá e nos levará para morar com Ele. No céu, nos assentaremos com Jesus e ouviremos histórias maravilhosas que Ele nos contará. O céu será um lugar especial para todos os que escolherem pertencer a Jesus. Então, agora que você assistiu o vídeo, se você quiser ler a Bíblia, ler este pedacinho, né? Vamos ler, é uma parábola bem pequena, eu vou ler para vocês. Então, no versículo 8, parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, que é a moeda na época tinha esse nome, né? E perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei o dracma que estava perdido. Digo-vos que júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Ele estava contando o que acontece no céu quando alguém se perde na vida. Então, essa era uma historinha que ele contou, como se fossem, cada pessoa fosse uma moedinha, e quando se perde uma moedinha, né, todos começam a tentar ajudá-la a voltar, né, ou então achar ele se encontrar, e quando ele se encontra, há uma festa no céu. Esse dizer próximo ali, então, vamos aqui ainda, ensinando com Jesus. Vamos contar a palavra da moeda perdida com os nossos familiares e perguntar a eles o que será que Jesus queria ensinar contando essa palavra. Ali no vídeo fala uma coisa, eu já contei uma coisa para vocês, então façam nessas 3 linhas que tem ali. O que vocês acham que Jesus quis dizer com esta parábola? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Esse é um dizer da Bíblia que Jesus falava quando falava uma parábola, né? Para nos ensinar os caminhos de Deus, Jesus, além de suas reações realizadas durante sua vida, contou muitas parábolas. Mas aqui fala de novo. Mas o que é uma parábola? Parábola é um modo de Jesus ensinar, contando uma história,
onde personagens, lugares e situações chamam a atenção de todos. As parábolas tinham sempre uma mensagem importante ligada à vida das pessoas, e que as ouviam e nelas se descobriam. Assim, Jesus deixava para cada pessoa refletir sobre o que ouviu, aplicar a sua vida ou não, de acordo com a sua liberdade. Eis uma das belas parábolas contadas por Jesus, a parábola do semeador. Então, ela também está em Marcos, versículo 14, de 1 a 9. Então, ela está em Mateus também, conforme eu já tinha explicado para vocês, que está em Mateus, capítulo 4, versículos de 23 a 25, e em Marcos também, capítulo 4, de 1 a 9. Até poderia ser interessante vocês lerem as duas, para ver se elas são bem iguais, porque é a visão de cada apóstolo, né, escrever, cada pessoa escreve de um jeito, né? Então, seria até interessante se vocês lerem as duas leituras, para termos uma noção que tem uma interpretação um pouco diferente de cada apóstolo. Após isso, vamos descobrir o que Jesus queria dizer com esta parábola, realizando os exercícios. O semeador saiu a semear. Quem é semeador? O que ele semeava? Uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. O que significa beira do caminho? O que significa as aves a comer? Vocês leem na Bíblia, mas também o próximo vídeo vai falar sobre isso. Então, prestem bem atenção no vídeo, que vai dar para responder bem fácil, a explicação é bem boa sobre esta parábola, vai dar para responder bem facinho essas questões. Então, como eu havia comentado, então agora nós vamos assistir um vídeo que vai falar sobre a parábola do semeador. Você tem dificuldade de entender algumas parábolas de Jesus? Meu nome é Patrícia Jacobi e se você tem essa dificuldade, fica ligado que eu vou começar uma playlist nova aqui no canal com estudos sobre as parábolas de Jesus. Pouco a pouco farei vídeos explicando cada uma delas para você entender tudo sobre as preciosidades que Jesus quer ensinar para você e para mim. Curtiu a ideia? Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? E para começar, vamos falar um pouco sobre a parábola do semeador. Se curtiu o tema, já clica aí no gostei para eu saber que você está afim mesmo dessa playlist sobre as parábolas de Jesus. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus registradas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E fazendo um parênteses, eles têm esse nome por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, e muitas vezes na mesma sequência. O significado da parábola do semeador fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos. Essa é uma parábola que o próprio Jesus explicou claramente seu significado. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre um homem que saiu a semear. Enquanto o homem semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram as sementes que caíram. Outra parte das sementes caiu em meio às pedras, onde não havia terra suficiente. Essas sementes logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinham raízes. Outra parte da semente acabou caindo entre espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído ali. Finalmente, outra parte das sementes caiu em boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus termina a parábola do semeador com a conhecida exortação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejamos em qual contexto foi contada a parábola do semeador. Jesus contou essa parábola quando discursou para uma grande multidão à beira-mar. Ele entrou em um barco e a multidão ficou em pé na praia escutando suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus através de parábolas, e a gente vai estudar muitas outras delas aqui no canal. Em sua narrativa é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam as suas palavras. A figura do semeador que saiu a semear realmente era muito familiar aos seus ouvintes. O semeador semeava sementes com a própria mão, e inevitavelmente algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos.
Essas trilhas não eram alcançadas pelo arado e os agricultores utilizavam elas para percorrerem a plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele, por isso facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes, acabavam definhando no sol. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. Agora eu vou te contar a explicação e o significado da parábola do semeador, que na verdade o próprio Senhor Jesus Cristo já contou. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aí no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, beleza? Bom, apesar de Jesus ter contado a parábola à multidão, ele explicou seu significado apenas aos seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. São pessoas que possuem um coração insensível, que não respondem positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Já o solo rochoso no qual algumas sementes caíram representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente a recebe com alegria, mas pela falta de raiz isso dura pouco tempo. Logo que surge a aflição ou a perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e a abandona. Essa pessoa possui um coração impulsivo que, no calor da emoção, acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, ela volta à sua vida antiga de pecado. Há também aquela pessoa que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando ela infrutífera. Essa pessoa possui um coração muito ocupado com as coisas dessa vida, fascinadas com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Ela despreza o verdadeiro tesouro que poderia encontrar. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve e atende à mensagem. Esse dá fruto, produzindo em um caso a 100, em outro a 60 e outro a 30. Aqui já há uma clara indicação do significado de 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com sua particularidade, é uma indicação do coração humano. A parábola do semeador traz lições muito importantes. Ela nos ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Ela também nos mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. O próprio Jesus fala claramente disso na alegoria da videira e os ramos, lá em João 15. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100%, outros 60%, e outros 30. E a gente pode aplicar muito bem essa parábola aqui no canal Desenhando a Bíblia. De forma prática, a gente pode dizer que esse canal é o semeador. A mensagem que eu estou passando semana após semana são sementes, e o seu coração é o solo. E eu realmente espero que essas sementes estejam encontrando bons solos e que você dê muitos frutos. Conta pra mim aí nos comentários qual a parábola que você gostaria de ver contada e explicada aqui no canal. Se você precisa de um vídeo institucional, publicitário ou educativo, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima! Continuando na página 54, ainda há perguntas. Vocês assistiram o vídeo? Então vocês vão conseguir responder mais umas questões sobre a parábola do semeador. Outra parte caiu em terreno pedregoso, brotou logo, mas por não poderem desenvolver as raízes, morreu. A que se compara esse terreno pedregoso?
A que isso compara ao fato de não ter raízes? No vídeo foi explicado também, mas qualquer coisa a gente retorna e vamos discutir isso na próxima aula. Outra parte caiu entre os espinhos. As sementes brotaram, mas não puderam crescer, pois foram sufocadas pelos espinhos. A que se compara a terra com os espinhos? A que se pode comparar os espinhos que sufocam as sementes? Que não deixam elas crescer, né? Não deixam elas frutificar. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto. A que se pode comparar essa terra boa? A que se pode comparar a produzir frutos? O que quer dizer produzir frutos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que será que Jesus dizer quando pronunciou essa frase? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na verdade, assim, a gente ouve, eu sempre falo assim que a gente consegue fechar as orelhas, né? Não é como falar, né? Que eu falo quando eu quero, né? Não tem como fechar o ouvido, né? A gente ouve, estando perto, vai ouvir alguma coisa, pessoas falarem, às vezes o que a gente gosta ou não gosta. Mas assim, na época que a gente vive hoje, ou na época também, tem algumas pessoas que ouviam e não entendiam, outras pessoas entendiam errado, e outras pessoas ouviam e soltavam pelo outro ouvido. A gente diz assim, escutei para um lado, saiu pelo outro, não é assim? Já deve ter ouvido falar isso. Que ou não entendeu nada, ou não estava interessado em entender. Tem isso também, né? Eu posso até ter condições de interpretação, de entender uma história, do ensinamento, mas eu não estar nem aí. Então, assim, é bem importante vocês aproveitarem esse tempo que vocês têm. Eu já digo assim, em tudo. Aproveitem muito bem a escola. Aproveitem tudo que o professor fala, que isso um dia vai fazer falta e você vai fazer a diferença por você estar ouvindo, tentando aprender e né, porque o professor está passando para você. Tanto na catequese também. Absorvam tudo que vocês têm. Vocês estão passando uma fase muito bonita. E isso não volta. A gente acha que a vida vai passando, a gente vai fazendo outras coisas, não volta para trás. Não tem. Nós tínhamos antigamente um negócio chamado rebobinar fita. Vocês nem conhecem o que é isso, né? Rebobinar, a gente alugava filme em DVD, né? E antes de entregar para a locadora, né? A gente tinha que rebobinar. O que era? Uma fita mesmo. Como se fosse aquelas fitinhas de... Talvez vocês já viram uma fita... Se vocês nunca viram, às vezes alguém tem a fita da cassete em casa também. Mas aquelas fitinhas de apagar, né? Ela vai rodando para frente, né? E a gente fazia ela voltar para trás para voltar o filme do começo. A vida não volta. Não volta. Assim, tudo que vocês passaram, tudo que vocês... Cada dia é um dia. Você pode até voltar a falar no assunto, mas aquele dia é único, vai ser de um jeito. O outro vai ser de outro jeito, né? Então aproveite muito e tenha ouvidos para ouvir. Tá? Tenha paciência de ouvir, escutar, principalmente os mais velhos, você tem que ouvir. Eles já passaram, eles têm sabedoria. Eu sempre falo que no Ocidente a gente não ouve os mais velhos, tem muito respeito pelos mais velhos. Ouçam, eles são o que eles já aprenderam. Tenham paciência de ouvir, interpretar e guardar tudo que é bom para vocês, tá? E a 7ª diz assim: em quais momentos nos tornamos a terra boa, que acolhe a semente da palavra de Deus? Quando a gente entende, quando a gente põe em prática, né? Tudo que a gente aprende. Porque só ouvir também não adianta, né? A gente tem que viver. Que não adianta eu escutar, ler a Bíblia e não sei o que, e ser uma pessoa má, ser uma pessoa amarga, né? Ou só fazer mal para os outros, né? Todo mundo tem imperfeições, ninguém é perfeito, não adianta, também não adianta, né? Até por isso que a gente tá aqui na Terra, né? Eu acredito que a gente tá aqui na Terra para aprender, senão não tava aqui, a gente ia ser anjo, né? Anjo não precisa mais disso, né? A gente ia ser uma pessoa mais evoluída. Então, se estamos aqui, porque a gente tem defeito. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ser mal, né? A gente tem que ser sempre melhor. Né? Eu sei que o mundo, vocês ainda são pequenos, mas assim, o mundo às vezes dá umas rasteiras da gente que a gente às vezes pensa em até ser mal, né? Em algumas situações, né? Mas a gente tem que pensar assim, que
Outras pessoas são outras pessoas. Eu tenho que viver a minha verdade. Não a minha verdade, a verdade boa, né? Então a gente tem que viver aquilo que a gente acha que é bom e não fazer mal para os outros, né? E às vezes a gente interpreta algumas coisas erradas, né? A gente acha que às vezes é bom e não é. Mas assim, enquanto você, eu acredito assim, se você não tiver consciência que aquilo lá é ruim, ainda não é tão pecaminoso do que você ter consciência que aquilo lá não é certo e você fazer. Aí complica um pouco mais, né? Então nós temos uma mensagem aqui de Jesus para nós. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei meu coração semelhante ao vosso. Vamos ler em ucraniano o que está escrito? Está escrito a mesma coisa, tá? Mas eu vou tentar ler ali para vocês. Até para vocês, é muito assim, vocês querem aprender ucraniano, sempre escutem alguma coisa em ucraniano. Vocês vão aprendendo o ouvido, não é só falar. Você tem que entender. E o ouvido, você vai acostumando o ouvido com aquele som, tá? Ісусе, лагідного і доброкірного серця, учини моє серце подібним до Твого. Lembrando das várias ações de Jesus, de seu ensinamento, da palavra do semeador, façamos alguns propósitos para tornarmos da terra boa. Essa questão que começa aqui na página 54, que é a última, e na 55, vocês podem deixar para a próxima aula, tá? Eu não vou... Então, para essa aula, vocês respondem até o número 7, tá, crianças? Essa última, que já é os propósitos ali, a gente vai ser na próxima aula, que a gente vai falar um pouco sobre as cruzadinhas, porque a gente vai ter que falar um pouco mais de algumas parábolas. Porque na página 55, ele fala de várias parábolas. Então, que vocês nós não vimos ainda. Então, eu vou passar mais algumas parábolas para nós podermos responder. Tanto essa primeira que começa a questão aqui na página 54 e termina, que é meus propósitos para acolher Jesus. E a cruzadinha vai ficar para a próxima aula. Eu vou dividir essa aula em 2, porque eu acho muito importante esses ensinamentos das parábolas e para passar em uma aula só. Tá? A gente vai ver mais algumas parábolas. Eu vou escolher algumas para nós lermos, para nós estudarmos, para vocês entenderem. Para poder responder também essa última questão das cruzadinhas aqui também. Mas principalmente para vocês aprenderem. Eu acho elas muito didáticas, muito importantes para a gente passar em uma aula. Então, eu dividi para a gente discutir e voltar a falar nessas parábolas mais em uma aula. Aqui, então, tem quais parábolas, né? E tem, se vocês tiverem um tempinho, quiserem procurar na Bíblia, ali está aonde estão essas parábolas, né? Então, aqui diz uma relação, né, dessas parábolas. Então, temos em Mateus, parábola do semeador, que a gente já viu ali. Aí tem em Mateus também, próximo, que ele explica, né, o que é essa história do semeador. Aí temos em Mateus a parábola do joio, parábola do grão de mostarda e fermento, que eu já tinha falado para vocês, que são uma depois da outra, né? Depois tem a parábola do tesouro, da pérola, parábola da rede. Em Lucas, nós temos a parábola da ovelha perdida, também em Lucas, parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Esse é bem importante, esse do filho pródigo, né? Essa história desse filho pródigo, que é bem conhecida essa parábola. Então, eu vou escolher algumas, talvez algumas um pouco mais resumidas, mas eu vou tentar passar todas elas. Então, a gente vai, nessa aula, a gente vai conhecer a parábola do semeador, qual vocês já viram um vídeo, e também a parábola da moeda perdida. As outras a gente vai ver na outra aula, tá? Vamos então rezar o Bohorodece Divo? Vamos lá? Bohorodece Divo. Radujta Blahodatna Maria. Господь з тобою. Благословена ти між жінками
blahosloveni. Plit lona tvого boty. Породила Христа, спаси Збавителя, дух наших. Agora, finalizando, então, nessa nossa aula, para nós não esquecermos os 10 mandamentos, eu vou ter que voltar, mas a gente terminando a apostila, a gente vai rever algumas coisas, né, inclusive os 10 mandamentos, para ver se vocês já conseguiram assimilá-los, né, talvez um exercício para nós voltar a falar neles. Então, até a próxima semana. Papá!